especialistas voltam a falar em uma nova reforma da Previdência. Me preocupa muito, porque toda reforma que tem é para tirar direito do povo trabalhador. Os argumentos são sempre os mesmos. É preciso adaptar o sistema, enfrentar desafios, combater o déficit. Déficit que uma CPI que eu participei, foi a única que eu participei de presidente. Nunca participei de CPI, e não é que seja contra as pessoas participarem. Acho que lá se faz um debate construtivo também, né? Tanto que eu assinei a CPI, essa que foi instalada essa semana, né, começou a atuar mesmo, até fui votar lá no lugar da senadora Luziane, num momento, era um requerimento, e que foi votado. A CPI da Previdência provou que não há déficit. Eu não vou falar tudo aqui que eu já falei sobre o combate àqueles que dizem sempre que ela tem déficit. Se vamos analisar friamente e cuidarmos dos desvios do dinheiro da Previdência para outros fins, nós vamos ver que ela seria, com certeza, superavitária. O mercado pressiona, os bancos arregalam os olhos, as garras do sistema financeiro se estendem, tudo pensando num sistema que, na verdade, já é superavitário, eles dizem que não é, que é deficitário, e nós sabemos que por trás disso está um sonho dos poderosos, que é privatizar a Previdência, semelhante ao que tem no Chile, que seria uma poupança de cada um. Quem tem dinheiro poupa, quem não tem, não poupa e não tem Previdência. E mesmo aqueles, que o caso do Chile, por exemplo, 70% lá estão ganhando um salário mínimo no longo da sua vida, porque não puderam, é aquele salário mínimo de uma ajuda quase de custo, porque não puderam contribuir para a Previdência. A narrativa se repete, dizem que a Previdência é quebrada, que só gera prejuízo, que em breve será inviabilizada. A solução que muitos apresentam é reformá-la, privatizá-la, implantar o sistema de capitalização. Sistema de capitalização é você dizer, você vai ter uma poupança tua e quando você precisar, você tem aquela poupança. Bom, para isso eu não preciso fazer uma reforma da Previdência. Quem quiser fazer poupança, faz a qualquer momento. Enfim, presidente, chegam ao absurdo de apontar que o salário mínimo é o problema central, E vem, então, com a ideia de congelar o salário mínimo por 6 anos. Eu vi já na mídia, na televisão, no debate, onde falam que a saída seria congelar o salário mínimo por 6 anos, coisa que, naturalmente, eu vou discordar. Enquanto eu estiver aqui, eu garanto que não vão congelar o salário mínimo por 6 anos. Eu digo isso não porque eu tenha mais, senador Girão, para não dar aqui uma de, eu faço e acontece, não. Porque eu sei que os pares com quem eu converso não vão concordar em congelar o salário mínimo por 6 anos. Por isso que eu falo com essa segurança. Vou avançando. CPI da Previdência, que tive a honra de presidir, comprovou com clareza, está tudo impresso em cartilhas para quem quiser cópia, a Previdência pode e deve ser superavitária. O verdadeiro problema não está no modelo em si, mas na gestão de recursos. A má administração, a corrupção, está aí a CPI, inclusive, mostrando que de algum lugar estão roubando da Previdência. A má administração, a corrupção, as desonerações, a sonegação, uma fiscalização mais severa, as dívidas bilionárias não cobradas de grandes grupos econômicos, falcatruas, por exemplo, essa dos aposentados e pensionistas do INSS, e que agora o governo está repondo dinheiro para eles, mas que o absurdo foi terem eles assaltado os bolsos dos aposentados e pensionistas em algo que falam em torno de 6 bilhões. Enquanto trabalhadores que dedicam suas vidas à construção do Brasil pagam a conta, infelizmente, grandes devedores acumulam riqueza com dívidas bilionárias para a Previdência. E, ainda assim, continuam sendo beneficiados por isenções fiscais. Não seria mais justo enfrentar esse problema do que impor novas reformas ou até congelar o salário mínimo, como eu disse há pouco? Não vão congelar o salário mínimo por 6 meses, com certeza esse Congresso
há de fazer o bom debate e nós não vamos permitir, como dizem alguns especialistas do mercado. Por que não discutir, por exemplo, outros temas que possam ser aprofundados e que melhore, por exemplo, na reforma tributária, a taxação dos super ricos? Eu penso que é hora de mudar a forma de contribuição também dos empregadores, senador Girão. Essa é uma proposta ousada que eu venho falando nela há uns 20 anos. E teve outros que falaram também, né? Eu acho que a contribuição sobre a folha de pagamento não é o mais adequado. Devia ser sobre o faturamento. E aí escuta o percentual adequado, é 1%, é 2%, é 3%, chama todos os setores juntos, e isso dá uma sustentação e não vai fazer com que aquele empregador que mais gera emprego pague mais para a Previdência. Porque ele tem que pagar 20% sobre a folha de pagamento. Essa é a parte dele. O trabalhador depende de 8%, 10%, né? Mas a parte dele, ele deixaria de pagar sobre a folha, bom, se faturou muito, vai pagar mais. Os pequenos que faturam pouco vão pagar menos, muito menos do que eles pagam sobre a folha. É um debate que eu acho que nós tínhamos que enfrentar. Talvez levar para um ciclo de debate sobre a Previdência nesse sentido, para ver se é viável ou não é viável. Mas que eu insisto com a tese, mas sou daqueles que quer aprofundar o debate. Não me sinto dono da verdade. Sei que merece um estudo aprofundado. Enfim, e não sobre a folha de pagamento, como eu já disse. Esse é um caminho justo, solidário, sustentável, fortalece a Previdência e aqueles que mais geram emprego. Vamos dar um exemplo, só como exemplo. Não é que o pessoal pensa que eu odeio os bancos. Eu sempre digo que o lucro é bom, eu quero que o lucro seja, de uma forma social, chegue a todos, né? Os bancos têm grandes lucros e são quem menos empregam, né? Hoje, com a inteligência artificial, com as redes, com computação, cibernética, enfim, todo o aparato que nos permite pegar o celular daqui, fazer uma aplicação no banco ou tirar o dinheiro do banco, cada vez mais emprega menos seres humanos, né? Menos homens e mulheres. Então, eles é que têm uma folha baixa e faturam muito. Os dados estão aí, não precisa eu avançar. A Previdência Social é um dos pilares do Estado do bem-estar social. Eu sempre digo que o nosso sistema de previdência, a nossa Seguridade Social, não é problema, é solução. Tudo vai da visão de cada governo. Sem os benefícios previdenciários e assistenciais, 42% da população estaria, quase metade da população brasileira, estaria abaixo da linha da pobreza. Ou seja, 30,5 milhões de pessoas a mais na miséria absoluta, a mais do que tem hoje. Com problemas, como podemos ignorar essa realidade? Como cogitar um modelo que condenaria milhões e milhões de brasileiros a viver à margem da sociedade? Defender a Previdência Social é defender o povo brasileiro, é defender o Brasil, é defender a nossa gente. Em 2023, para cada beneficiário direto da Previdência, 2,5 pessoas foram beneficiadas indiretamente. Porque as famílias têm, às vezes, um cidadão lá aposentado, não importa se é pai, se é avô, é bisavô, e sustenta toda a família nos momentos mais difíceis, principalmente. Isso representa, que depende da Previdência, 137,5 milhões de brasileiros, 60,5% da população. Não são números frios, são números reais, de vidas. São famílias inteiras cuja única rede de proteção é a Previdência. E ainda assim insistem em querer falar em déficit, em privatização e não buscar uma solução que amplie os benefícios e não prejudiquem esses dados que eu dei, que é quase 140 milhões de brasileiros. A resposta é evidente. Ao mercado financeiro, aos bancos, às grandes empresas que enxergam na Previdência um sistema de faturar bilhões, claro que eles vão insistir. Mas, no fim, quem paga a conta? Os trabalhadores, os aposentados, os pensionistas, justamente aqueles que mais precisam. Não podemos permitir que a Previdência Social seja transformada num negócio.
Em um país tão desigual, enfraquecê-la é aprofundar ainda mais o abismo social. É condenar milhões de idosos a uma velhice sem segurança, sem assistência, sem perspectiva. Eu repito aqui como ocorreu no Chile. Na época da CPI da Previdência, nós trouxemos uma delegação do Parlamento do Chile. Eles disseram que, de fato, o sistema de capitalização, como foi feito lá, foi um desastre para o povo chileno. Entre 1988 e 2023, o número de benefícios pagos pela Previdência cresceu 238,8%, passando de 11,6 milhões para 39,3 milhões. Isso não é gasto, é investimento social, é justiça, é humanidade. Portanto, não podemos deixar que essa conquista seja destruída. A Previdência Social é o maior seguro do povo brasileiro. Ele garante um futuro digno para aposentados, pensionistas e beneficiários de programas assistenciais. Defender a Previdência é defender a vida, é defender o Brasil.